para ele. Esse é o nosso segundo culto de celebração, amém? Pela manhã nós tínhamos também várias pessoas aqui que ouviram essa palavra. Eu creio que ela vai edificar a sua vida como tem edificado a minha. Essa mensagem, ela foi uma mensagem que foi preparada para a Conferência da Família. É uma palavra que eu elaborei, depois o meu esposo pregou junto comigo em Alenquer, também em Almerim, e agora a nossa igreja também vai receber essa palavra do Senhor. Amém? O que é que nós somos, irmãos? Somos uma igreja família. Então, a palavra de hoje é uma palavra voltada para a família. Irmãos, meu esposo ele não está aqui, conosco nesse domingo, ele está em Alenquer, porque o pastor de Alenquer ele ficou meio doente e ele precisou dar esse suporte para ele. Então, nosso pastor supervisor, pastor Salles, está em Alenquer com a pastora Nauzira e solicitaram que ele fosse ajudá-los no encontro com Deus. Quem já fez o encontro aqui? Amém? É tremendo. Então, eles não poderiam ficar sem esse evento lá. Então, ele foi para ajudar. Mas amanhã ele já está de volta. Eu acho que amanhã, umas 10, 11 horas da manhã, ele já está por aqui. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo lá em Josué. Josué 24. Eu quero que você abra e marque desde o primeiro versículo para você ler em casa. Tá? Você que está em casa também, nos assistindo pelas mídias sociais, que você possa tirar o maior proveito possível dessa palavra, porque essa palavra é muito edificante para a nossa vida. Amém? Josué 24, de 1 em diante, ele vai nos falando, Josué conversando com aquele povo que estava na terra prometida. Né? Ele vai estar exortando aquele povo. O que ele vai dizer para eles? Ele vai estar chateado, porque muitos daqueles que estavam com ele, que entraram na terra prometida, muitos tinham tido pessoas das mesmas famílias que serviam aos deuses do Egito. E foram para a terra prometida, para a terra de Midian, aquelas regiões onde eles estavam, e continuaram servindo os deuses do meio daquele povo que eles estavam. Então, ele estava muito chateado com eles. E ele chamou eles e disse assim, olha, vocês precisam decidir a quem vocês servem, a quem vocês vão servir. Se é os deuses dos seus antepassados, dos seus pais que estavam no Egito, ou se é os deuses de onde vocês estão agora. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Essa é uma decisão que precisa ser sua, como sacerdote, sacerdotisa da sua casa, como jovem da casa do Senhor, como idoso da casa do Senhor, como aquele que decidiu pelo Senhor. Você precisa tomar uma postura e assim como Josué dizer, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Então nós vamos ter como tema dessa mensagem, famílias fortes, igreja forte. Nós só teremos uma igreja forte quando nossas famílias forem famílias fortes. E a nossa família só será forte se nós realmente tomarmos uma atitude e não nos envolvermos com os deuses desse mundo. Mas só com aquele que Josué tomou uma atitude e disse, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Dentro da maior dificuldade, dentro da maior fartura, mas Deus é Deus e é a Ele que nós iremos servir. Amém? E isso fica bem claro aí no 24:15, que foi o que eu destaquei para estar trabalhando nessa noite. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, está falando do Egito, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você tem coragem, irmãos, para dizer a mesma coisa que Josué disse? Você tem postura para dizer assim, isso vale para a minha vida e para a minha casa também? Porque lembrem, você muitas vezes está recebendo alguém, nesse período agora mesmo, que veio servir a esse Deus, a essa deusa, criada por mãos humanas que está aí fora. Muitas vezes é necessário que você abra a sua casa porque é um familiar seu que veio passar esse círio aqui. Mas você está preparada para testemunhar para ele e dizer assim, olha,
Se você escolheu esse, mas eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus da palavra. É uma atitude de coragem para nós. Porque muitas vezes, se você orar, aquela pessoa ela vai abrir o entendimento dela, o Senhor vai abrir o entendimento dela, mas muitas vezes ela vai se magoar com você, ela vai se entristecer com você. E quem disse que aquele povo para quem Josué estava falando não se entristeceu, não se magoou com Josué? Ele era o líder daquele povo, assim como nós que pastoreamos vocês, somos liderança nessa igreja, né? E há momentos, com certeza, que você já se magoou com alguma coisa conosco. Mas se for com relação à palavra, eu nem te peço perdão, meu irmão. Assim como Josué, eu tenho certeza que não pediu perdão por aquela atitude que ele estava tendo. Amém? Então nós precisamos realmente ter coragem e desafiar aqueles que estão próximos a nós a continuarem servindo ao Senhor. No capítulo 24, a partir do primeiro versículo, nós temos Josué realmente trazendo ao povo a lembrança do que eles faziam lá no Egito e do que eles continuavam fazendo no meio daquele povo para onde o Senhor tinha enviado eles. Observa-se nesse versículo 15, Josué fazendo um forte alerta de uma decisão a ser tomada pelos chefes e sua família. Josué tomou posição. Ele e sua casa serviriam ao Senhor e cobrou uma posição dos demais, que foi essa: voltar a servir aos deuses do Egito, ou servir aos deuses dos amorreus, ou realmente servir verdadeiramente ao Senhor. Nós sabemos essa história. Josué e sua família, juntamente com Caleb e sua família, tomaram posse da terra prometida. Já os outros 10 líderes e suas famílias sucumbiram no deserto. Você lembra? Você conhece essa história de que eu estou falando, irmãos? Moisés, ele separou 12 pessoas, 12 líderes, e pediu que aqueles líderes fossem espiar a terra para onde o Senhor os estava enviando. E aqueles líderes foram. E quando eles voltaram trazendo o relatório para Moisés, eles disseram: olha o tamanho do que tem lá, das frutas, e foram mostrar, né, para Moisés. Mas o povo é muito forte. Eles vão nos destruir, nós somos pequenininhos, eles são gigantes. Mas Josué e Caleb deram outro relatório. Eles disseram: olha, aquela terra realmente mana leite e mel. O Senhor separou a melhor terra para nós estarmos. Agora eu quero falar para você, Josué, esse homem corajoso que está falando para esses outros homens do povo, era de menor idade. Agora Caleb, irmãos, era um idoso. E ele disse para Moisés escolher a terra mais difícil que havia ali, que ele ia dominar aquela terra. Um homem idoso. E dentre os 12, ele foi junto com Josué, o único que deu bom relatório daquela terra para onde eles tinham sido enviados. E sem ficar com fraqueza, assim como eu e você. Nós temos sido enviados para espiar terras por todos os lugares. Um dia desse, o irmão Júlio chegou com a gente e disse que eles querem abrir um trabalho lá no Castanhanduba. E eu estou curiosa para saber onde é o Castanhanduba. Porque, irmãos, quando a gente chega num local, a gente consegue sentir se aquele local está maduro para o Evangelho. Nós já estivemos aqui em locais que não estavam maduros para o Evangelho, né? Nós permanecemos numa comunidade, quando nós chegamos aqui em Óbidos, em 2013, já tinha um trabalho que funcionava mais ou menos para essa comunidade. E essa comunidade, ela não estava madura totalmente para o Evangelho. Nós tivemos alguns idosos que converteram, e esses idosos passaram para Jesus. Mas depois a gente viu que a gente estava batendo mesmo num local de pedral, um pedral que não estava pronto, não era uma terra pronta para o Evangelho. Então nós resolvemos orar ao Senhor e Ele dá uma outra direção, que foi quando nós iniciamos o trabalho no Paiol. Paiol é uma comunidade que está madura, tem um coração aberto para ouvir a palavra, e tem crescido o trabalho ali naquele local. Assim como todos os outros, né? Nós já temos uma outra comunidade que nós temos trabalhado, insistido nessa comunidade. Desde a fundação dessa igreja aqui em Óbidos, nós temos trabalho nessa comunidade, mas nós cremos, sabe, irmãos, que a boa obra que o Senhor começou lá, Ele há de terminar, né, usando os membros dessa igreja. E tem tantos locais nessa cidade que são terras prometidas para o Senhor. E nós precisamos começar a orar por esses lugares. Tem lugares dentro desse mato, irmãos.
dentro dessa várzea, que nunca ninguém recebeu uma palavra assim, olha, Deus te ama, Jesus te ama, né? Existe um Deus verdadeiro, não é um Deus feito por mãos humanas, é um Deus verdadeiro que se importa, cujo filho morreu em prol de você, da sua vida, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, a história da sua família. Tem tantos locais. Às vezes eu venho nessa estrada, quando a gente está viajando, eu venho pensando, meu Deus, aí dentro deve ter gente. No local mais distante aqui nessa estrada, deve ter gente. Gente que precisa ouvir o Evangelho. E o Senhor tem marcado essa geração para levar a palavra do Senhor para esses locais. Dia 23 agora, nós teremos a inauguração da igreja, funcionando mesmo num templo no Arapucu. Isso para nós, há poucos anos atrás, parecia algo que não ia acontecer. Mas o Senhor, Ele vai trabalhando, vai juntando os seus. E organiza o templo para que a igreja do Senhor esteja se reunindo ali. Amém? Então, dia 23, se você puder, você já está convidado para estar nessa inauguração. Vai ser no próximo sábado, se eu não me engano, lá no Arapucu. Amém? Então, vai ser mais e mais pessoas que vão ouvir a palavra que liberta. Vai cair a venda dos olhos também dessas pessoas. E eles vão entender qual é o chamado do Senhor para as suas vidas. Então, qual foi, irmãos, a diferença? Foi a decisão do sacerdote em levar a sua família a se fortalecer em Deus. Você também precisa fazer a diferença em levar a sua família a se fortalecer em Deus, né? Não cambalear. Mas eu queria dar uma voltinha lá no arraial. Não. Meu filho, minha filha, nós servimos ao Senhor. O nosso Deus não foi feito por mãos humanas, Ele não está lá. Nosso Deus está em qualquer lugar que nós estivermos, através do Espírito Santo. Ele está conosco 24 horas por dia. Só que com certeza, principalmente aquele jovem que ainda não fez uma decisão para Jesus, o Senhor nos levantou como colunas para estarmos orando pela nossa casa, amém? Quando nós somos o único da nossa família que já fez uma decisão para Jesus, nós somos os primeiros Josués que o Senhor levantou. Para dizer, em mim começa a promessa do Senhor. Na minha vida começa a promessa do Senhor. Eu fui a primeira de casa que fiz uma decisão para Jesus. Eu lembro que uma vez, quando eu cheguei em Belém, aí eu fui arrumar a casa, né? Que eu gostava de fazer faxina. Fui arrumar a casa da minha mãe. Peguei as imagens dela da parede, tirei tudinho. Botei lá atrás. Não joguei no lixo. Eu só separei, tirei da casa e botei lá num cantinho. Aí ela veio comigo, minha filha, eu sei que tu já é crente. Tu já disse que fez uma decisão para Jesus, mas não mexe no meu santinho. Eu disse, tá bom, mãe. Deixei lá, não repus de volta, deixei lá. Se ela quisesse, ela ia botar de volta, né? E pouco tempo depois, irmãos, a minha mãe, ela entregou a vida para Jesus. É alguém que ora por nós e por todos os filhos dela. Minha mãe tem 7 filhos vivos. E ela ora por nós hoje, como um dia eu já orei por ela, para ela tomar uma decisão para Jesus. Então, nós somos os primeiros, mas muitos virão junto conosco. Amém? Então, Josué era essa pessoa que decidiu mesmo ser aquela coluna da sua casa. Lá no livro de Gênesis, eu marquei aqui 9:7 na palavra, mas eu escolhi Gênesis 21. Gênesis 1, versículo 27. Se você quiser marcar ou então abrir na sua Bíblia. Gênesis 1, versículo 27. Diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E viu Deus que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o 6º dia. Irmãos, aqui nessa palavra,
está nos dizendo que quando o Senhor criou a terra, que Ele terminou de criar todas as coisas, Ele criou o homem, o que foi que Ele fez? Chegou com o homem e disse assim: é teu, meu filho, para dominar sobre tudo o que eu criei. Tudo é teu e tudo te pertence. Até o nome de todos os animais, das plantas, de todas as coisas, Deus deu para o homem escolher. Então, irmãos, o que essa palavra nos diz? Essa palavra nos diz que nós temos autoridade. Amém? E como eu estou falando sobre família, sobre criação de filhos, sobre oração pelos nossos entes queridos, quando o Senhor nos dá autoridade, Ele nos diz assim: o que tu abençoares será abençoado, o que tu amaldiçoares será amaldiçoado. A licença que tu deres para operar nesse mundo, ela vai operar. O que a tua boca proferir, o que teus lábios proferirem, vai ser isso que vai acontecer. Vai ser disso que tu vais comer. Amém? Quando eu abençoo os meus filhos, quando eu digo, você é uma bênção, eu oro por você, eu determino sobre a sua vida isso, somente coisas boas, somente coisas do Senhor, eu estou dando legalidade para o agir do Senhor sobre a vida dos meus filhos. Mas quando eu abro a minha boca e começo a amaldiçoar a vida dos meus filhos, eu também estou dando legalidade para aquele que é caído agir sobre a vida dos meus filhos. Quando eu digo você não vale nada, você não será nada, tudo que você fizer vai dar errado, você é uma desgraça para minha casa, a minha boca está se abrindo e o inimigo pega imediatamente aquela palavra que foi lançada e ele faz com que aquilo se torne realidade. Amém? Porque o mundo foi dado para nós. Então é a nossa autoridade que vai determinar aquilo que vai acontecer debaixo dessa terra. Amém? Consciente sobre isso, irmãos, vamos seguir com a palavra. Então aqui nós vemos, isso nos deixa bem claro, que a primeira instituição de Deus para o ser humano foi a família, né? Nesse versículo de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27, nós vemos que o Senhor, Ele criou o homem, em seguida Ele foi lá, fez o homem descansar, plenamente descansado, Ele foi lá, tirou uma parte do homem e criou a mulher. E em seguida Ele diz, cresça e multiplique-se, dominem sobre a terra e tal, e tal, e tal, e tal. Então, a primeira instituição de Deus, após criar a humanidade, foi família. Então, para nós cremos dessa forma, irmãos, que a família é muito importante. Nós não pregamos mensagem para que você fique preso a esse mundo. Nós pregamos uma mensagem nessa igreja para que a sua família seja uma forma de que os outros estejam ouvindo a palavra libertadora de Jesus. Aquela palavra que vai, assim como trouxe esperança para você, vai levar esperança para os outros. Nós não queremos que você se prenda aos bens desse mundo. Porque o Senhor me abençoou, hoje em dia eu tenho isso, tenho aquilo. Isso aqui é só como é sombra daquilo que virá, do que realmente é importante. Mas para nós isso só serve para nós irmos e pregarmos o Evangelho às outras pessoas através dos bens que o Senhor nos presenciou para nós sermos mordomos. Amém? É mordomia que nós vamos executar. Até porque, irmãos, quando nós formos daqui, se nós não desfrutarmos dos bens que o Senhor nos deu, isso vai ficar, a gente não vai saber como é que vai ser usado. Não é verdade? Então, a nossa oração é assim, para que o Senhor nos prospere como igreja, nos abençoe, nos dê o melhor carro, a melhor casa, mas tudo para que a obra do Senhor e outros venham receber a palavra do Senhor através disso que o Senhor derramou sobre nós. Se não for dessa forma, não vale de nada. Pelo menos para mim não vale. Não serviu para o bem daquilo que o Senhor tem. Amém? Então, a igreja que prega um benefício financeiro, bens materiais, somente para ser usado pelas pessoas, é uma igreja miserável. É uma igreja que não tem sentido. Porque aquilo que o Senhor nos dá, se Ele não fosse para ser usado, para que outros venham a ser abençoados e vivam bem sobre essa terra, não vale. É muito pouco, é muito curto o tempo que nós vamos passar aqui. Não é verdade?
Muito pouco. 70, 80, 90 anos com muitas dores, que a maioria aqui já tem mais de 90 anos, dificilmente tem uma vista tão boa, dificilmente tem um andar tão forte, dificilmente tem uma voz forte, dificilmente ela é uma pessoa muito ativa, com 90, 90 e poucos anos. Então, aquele que vive 90 e poucos anos já viveu eu sempre digo assim, que foi uma pessoa que foi um excelente filho, provavelmente. Porque a palavra promete, né? Quem honra seu pai e sua mãe terá vida longa sobre a terra. Então, uma pessoa com 90 anos, não é possível que ela não tenha sido um bom filho. Não é verdade, irmãos? Então, nós precisamos cumprir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para abençoar a vida dos outros também. Amém? Sobretudo, da nossa casa, da nossa família. A família é a instituição primária da humanidade. Tudo que o ser humano construiu até agora, em termos de coletividade, foi tendo como alicerce social a família no modelo de Deus. Destruir isso tudo é tirar o que de melhor o ser humano edificou em cima desse alicerce e colocar em alicerce muito mais fraco. Deus, ele instituiu a família da forma que ela é: pai, mãe, filhos. É o modelo de família ocidental para nós. Se nós formos ver o modelo de família oriental, ainda é muito mais rígido até do que o modelo bíblico de família. Se nós formos ver os modelos de família do Japão, por exemplo, é extremamente dessa forma também. Que os negacionistas, aquelas pessoas do contra, eles dizem que são famílias patriarcais. E que famílias patriarcais, essa ordem, pai, mãe, filhos, ela precisa ser destruída. E nós sabemos que quando realmente acontecer isso, de todo esse modelo patriarcal que eles chamam for destruído, a sociedade se acaba. Né? Então, cada vez mais nessa sociedade, nós estamos vendo pessoas fragilizadas. Pessoas que não fazem parte de um lar, com pai, mãe, filhos, que vão dar alicerces fortes. São pessoas cada vez mais frágeis, mais medrosas, mais ansiosas, mais doentes mentalmente. Nós nunca vimos, irmãos, uma sociedade tão fragilizada como nós temos visto nos últimos tempos. E o pior, Satanás, ele está colocando uma barreira assim, que você não pode chegar para falar. Você não pode tentar levar muitas vezes Jesus para a vida daquela pessoa, que aquela pessoa altamente, ela coloca uma barreira e diz assim: você está dizendo que eu não tenho Deus na minha vida? Né? Você está dizendo que eu estou assim porque é falta de Deus? Ou seja, Satanás está colocando uma barreira para que você não tenha como ajudar. E não é isso que o nosso Deus quer. O nosso Deus quer famílias fortes, famílias mesmo, que o homem se responsabiliza. Nós tivemos ontem aqui um noivado, sabe? Isso muito alegra meu coração, porque são pessoas que decidiram tapar as brechas dos muros, consertar aquilo que estava errado. Se vieram para Jesus, como eu posso dizer, amigados, né? Mas eles resolvem: não, nós vamos casar. E quem está falando para você hoje aqui é alguém que faz parte dessa experiência. Porque eu e o meu esposo, quando nós viemos para Jesus, que eu estava desviada, ele não tinha Jesus, nós viemos juntos. E nós queríamos muito casar desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Porque você, não sei os que não são dessa igreja, que estão nos visitando, mas a maioria sabe, né? Que a nosso romance não foi real, foi surreal. Que nós nos conhecemos num dia e no outro dia nós já estávamos morando juntos. Nós não tivemos experiência de namoro nem nada. A gente se conheceu num dia, no outro dia ele foi buscar minhas coisas e a gente foi morar junto. Mas o nosso desejo profundo do nosso coração era casar. Mas o discipulador do meu esposo dizia que não, que nós não íamos casar antes da bênção completa. E a bênção completa envolvia uma pessoa brava, irmãos. Brava. Que muitos aqui conheciam na época que ela era brava. Agora não, hoje ela já é bem mais legal. A minha sogra, ela dizia assim: Atilano, tu casa com uma cadela, mas com essa mulher tu não casa. Quem conhece a nossa história do começo, nossos primeiros discípulos sabiam disso, né? Ouviram ela falar, na verdade. E nós oramos durante 2 anos, que nós queríamos consertar essa parte da nossa vida que não estava certa.
E aí o que foi que nossos discipuladores disseram? Que era para nós oficializarmos um noivado, que foi o que a Thaís e o irmão fizeram ontem aqui, né? O Andrei. Oficializaram o noivado. E daqui a pouco vão estar casando, né? Então, nós oficializamos, ficamos noivos, eu acho, durante 2 anos. E aí, quando ela disse assim, olha, Tilano, eu não me importo não que tu case com a Alce, pode casar. Nós casamos, eu acho, com 20 dias depois. Só foi o tempo do cartório fazer aquela busca lá e nós estávamos casados. Então, irmãos, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando nós queremos mesmo trazer conserto para a nossa vida, assim como Josué estava falando para os seus filhos, nós decidimos. Nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, sabemos como é que nós devemos estar regularizados diante de Deus e diante dos homens, então nós vamos querer isso para a nossa casa, para a nossa família. Nós vamos querer que os nossos filhos desfrutem das bênçãos advindas dessa situação. Um casamento legalizado diante do Senhor, ele é uma bênção. Ele derrama bênção sobre a vida dos nossos filhos. É o óleo que desce da barba do sacerdote e vai caindo para a vida dos nossos filhos. Então, eu sei que muitos aqui já tomaram essa decisão. Muitos, né? O meu amor já fez casamento coletivo aqui de 30 e poucos casais que decidiram, que olharam e disseram assim, eu quero a minha vida consertada, porque eu quero as minhas gerações, eu quero os meus filhos servindo e seguindo ao Senhor debaixo da bênção, sabe? Então é muito bonito quando a pessoa ela decide, como a Andrei e a Thaís fizeram ontem, decide, não, eu quero o melhor para a minha casa. Não interessa se eu venho de um lar desfeito, se eu venho já com filhos, não. Eu vou tomar postura diante de Deus, o que eu fiz no passado o Senhor vai consertar, e eu vou seguir adiante olhando para Ele, que pode me limpar de todo o pecado cometido. Irmãos, ninguém vai para o inferno por ter matado, por ter roubado, por ter adulterado. Não é por isso que a pessoa vai para o inferno. Ela vai para o inferno por não ter se arrependido e aceitado a aliança de Jesus na cruz por ela. Ninguém vai dizer assim, eu vim para cá porque eu matei. Não, a pessoa vai para o inferno se ela decidir, eu não quero a aliança de Jesus. Eu não aceito a morte de Jesus por mim na cruz do Calvário. Amém? O único modelo de família que dá certo, irmãos, é aquele proposto pelo Senhor Deus. Tentar aderir a outros modelos é arriscar, e muito, o futuro da família e da sociedade. Deus entregou a terra para as famílias administrarem. Precisamos entender este versículo e colocá-lo em prática, pois só iremos administrar bem a terra se tivermos famílias fortes em Deus. E para termos famílias fortes, nós precisamos acreditar que a nossa família é um projeto de Deus. Você acredita que a sua família é um projeto de Deus? Amém? Eu acredito que a minha família foi desenhada por Deus. Foi marcada por Deus. Para impactar não só essa geração, mas todas aquelas que ainda virão. Adriano, Eduardo, Hannah, Caleb. Eles vão fazer aquilo que nós não fizemos. Eu creio, irmãos, sabe, de todo o meu coração, que vai queimar cada dia mais no coração dos meus filhos, sobretudo aqueles que são sangue do meu sangue, para eles serem aquelas flechas que o Senhor diz assim, que nós pegamos as nossas flechas e nós lançamos, e eles vão alcançar muito mais distância do que aquilo que nós já fizemos. Então, se eu não conseguir influenciar o coração dos meus filhos para isso, eu não estou fazendo o trabalho que Josué fez com a sua família. Eu preciso fazer com que o coração dos meus filhos queimem pelo Senhor. E o Senhor nos dá uma estratégia para isso na própria palavra. Ele vai dizer aqui, lá em Provérbios 22, 6, que nós devemos ter a responsabilidade de dar o alicerce da palavra aos nossos filhos. Diz assim, Provérbios 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Ensina a criança, em outra versão, no caminho que deve andar, e ainda quando ele for grande, ele não se desviará dele. O que eu vou fazer, irmãos? Eu vou dizer, olha, meu filho, vem cá. Ali na Lauro Sodré, tem uma igreja lá na Cucuruta da Serra,
Cacuruta da Serra, Cucuruta da Serra, não sei como é que diz. Vai lá, meu filho. Olha, tem uma palavra lá, me disseram que é muito boa. Vai lá, é muito bom você ir. É isso que eu tenho que fazer, irmãos? Não. Eu tenho que vir junto com ele, aprender junto com ele a palavra que muda as histórias das nossas vidas. Muitos aqui vieram para Jesus criança. Tem alguém que veio para Jesus criança? Eu vim para Jesus criança. Ellen, Marco André, os jovens, né, daqui da igreja, eu creio que a maioria veio para Jesus criança. Hannah. Mas a maioria veio como adulto já. Quem veio sem filhos? Eu vim sem filhos. Eu digo que eu vim como criança porque eu fiz uma decisão para Jesus, eu tinha 9 anos. E eu só fui lembrar isso muitos anos depois, que eu já era crente mesmo, de servir, de estar buscando conhecer o Senhor. Mas foi num culto da Assembleia de Deus, no meio da rua. E aí o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus e eu levantei a mão. E eu tinha 9 anos e foi em Vila do Conde, perto de Barcarena. Mas eu só fui lembrar isso muito tempo depois, eu pensando, olha, eu já tinha feito uma decisão para Jesus, só não segui com uma vizinha lá de casa. Mas eu não segui. Mas ele me disse, quando eu disse, eu te quero, ele falou para mim, eu também te quero. Com 23 anos, em 1999, eu realmente me firmei nos caminhos do Senhor. Eu não lembrava dele, mas ele tinha os cabelos da minha cabeça todos contados, como diz a palavra dele. Assim como ele tem a sua. Ele sabe tudinho de nós. Do meu amor é bem fácil ele contar, né, que tem pouco. É ele que bagunça, irmão. Estou falando isso porque ele fala. Então, irmãos, Deus, ele nos ama e nos conhece como ninguém. Não é verdade? Ele nos conhece como ninguém. Ele sabe tudo sobre nós. Então, quando a gente vem como criança para a igreja, que a gente, apesar de ter vindo como criança, mas todos precisam vir aqui e dizer, confessar ele publicamente, independente de quem seja. Não existe neto de Deus, existe filho de Deus, amém? Então vai ter um momento que aquela criança que nasceu congregando, mas ela vai precisar vir aqui na frente e dizer com a boca dela, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Eu viro as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, e agora eu vou te seguir e te servir. Vai ter que fazer essa aliança, todos. E a partir daí, irmãos, o Senhor vai começar, né, um trabalho de moldagem na nossa vida. Mas quando eles vêm já grandes, quando a gente vem já com filhos para cá, quando a gente vem e os filhos não convertem logo, você vem e seu esposo não acompanhou você, sua esposa não acompanhou você. Há esperança? Há esperança. Porque você foi a primeira coluna levantada nessa construção. A primeira coluna levantada pelos seus. Mas o Senhor vai levantar as outras colunas a partir da tua vida. Quantos aqui não vieram sozinhos? E depois o Senhor foi fazendo o milagre na vida de um por um. Né? Verdade? Eu lembro que logo que meu esposo chegou, que ele veio para Jesus, logo em seguida a gente foi fazer o encontro juntos. E um dia a gente chegou do encontro com Deus. E aí a minha sogra, toda alegre, né, foi receber a gente. Poxa, Tilano, que bom. Como foi lá, meu filho? Ah, mamãe, foi tremendo. Mas me dá mais detalhes. Não posso falar, mãe. A única coisa que eu posso lhe dizer é que foi tremendo. Pense numa brabeza. Olha, Tilano, eu vou te dizer uma coisa. Eu coloco meu pé em qualquer igreja evangélica que venham me convidar. Mas nessa tua igreja, eu nunca vou pisar meus pés. Meu amor ficou triste, né? Aí um dia a gente conversando, a gente, bora pagar um preço pela sua mãe? Bora. Oramos 3 meses, jejuamos 3 meses por ela. E aí um dia, eu estava estudando em Alenquer, que eu fazia faculdade em Alenquer. E aí eles foram vender no carrinho, lá na frente do estádio. Era, como é aquele evento grande que tem lá? Que esse ano nem foi lá? Congresso da Paz. E aí ele colocou o carrinho e ela foi ajudar ele, né? E aí estavam lá e ela começou a ver muita gente passando. Ela disse, meu filho, eu vou lá dentro. Aí ele, alegre,
milagre, né? Vá, mamãe, vá lá ver como é. E ela disse que ela entrou. E no momento que ela entrou, ela ficou tão impactada. E o pastor Eibe, eu creio que era ele que estava pregando, fez o apelo. E quando ela disse, ela se percebeu, ela estava lá na frente entregando a vida para Jesus. Então, irmãos, não me diga que existem pessoas que não podem ser ganhas para Jesus. Porque as pessoas mais difíceis são aquelas que quando nós amamos e pagamos um preço por ela. Pode ser aquela que se julga, que não vai querer Jesus. Ela se dobra. O Senhor só quer o nosso amor e o nosso compromisso com aquela pessoa. Ah, pastora, mas ele já está muito doente. Não interessa, no leito de morte ele entrega a vida para Jesus, como aquele bandido que estava atrás de Jesus. Um foi para o Senhor porque aceitou as orientações que o Senhor estava dando. Então não faz diferença. Se nós amamos, não pregue para ninguém que você não ama. Para você pregar para alguém, ame primeiro aquela pessoa. Porque quando você ama, você paga um preço por ela, você ora por ela, você consagra ela diante de Deus. E é por isso que a palavra nos diz, né, que aquele que não ama a sua família é pior do que o incrédulo, porque nós precisamos, irmão, se a sua mãe, se o seu pai ainda não serve o Senhor, se a sua esposa não serve o Senhor, você precisa colocar diante de Deus: Senhor, gera amor no meu coração pela minha família, porque 70, 80, 90 anos que eu passo aqui, é tempo curto demais. Eu não quero ver na eternidade, eu não quero que eles estejam separados do Senhor, eu quero eles junto comigo na eternidade, porque eu creio que eu vou para o Senhor, mas eu quero que aqueles que eu amo estejam comigo na eternidade. Amém? Nós precisamos ter no nosso coração que 70, 80, 90 anos é muito pouco tempo para nós estarmos com aqueles que nós amamos. Nós precisamos chegar lá e dizer assim: Senhor, Tu me levantaste como a primeira coluna na minha casa, mas eu não vim só. Olha para cá. Veja os que eu trouxe comigo, Senhor. Todos aqueles que Tu me deste, como filhos, estão aqui. E aqueles que eu pude orar, que ainda estavam vivos na minha geração, depois que eu vim para Ti, estão aqui também. Amém, irmãos? Nós precisamos clamar por um coração que realmente bate, como o coração de Jesus bate. O coração de Jesus, ele bate almas. E o nosso coração precisa bater da mesma forma, compassado com o coração de Jesus. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Não chamou a gente para ser milionário sobre essa terra, não. Tudo que Ele nos dá, Ele chamou para que almas sejam ganhas. E isso precisa ser feito com o nosso empenho, com o nosso amor. Amém? Irmãos, com relação aos nossos filhos, eu marquei também aqui Deuteronômio 6, versículos 6 a 8, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Devemos ensinar a palavra aos nossos filhos assentados. Como é ensinar assentados? Quem almoça com seus filhos? Não, mais cedo. Quem toma café com seus filhos aqui? Além de mim. Ou com o filho, ou com a família. Ou quem já tomou café com os filhos quando eram pequenos. Quem já almoçou com os filhos quando eram menores. Eu sei que muitos aqui já têm filhos adultos, que já casaram e tudo. Mas e quando eles eram pequenos? Você almoçava, ou jantava, ou tomava café com eles? Então a palavra, ela precisa ser ensinada assentado, tomando café, almoçando, e você vai estar pregando, falando de Jesus, né? Contando história, fazendo uma oração, clamando a Deus. Nesse momento, quem tem filho ainda pequeno, ou jovem, adolescente, ou mesmo adulto, que de vez em quando se reúnem, precisa falar de Jesus. Através da nossa boca, assentados à mesa, eles precisam ouvir do nosso Deus maravilhoso. Irmãos, não é o Pasquides que ensina seu filho. Ele é só uma ferramenta pela igreja, usada na igreja, para que seja melhor instrumentalizado aquele conhecimento da palavra. Mas a responsabilidade de ensinar nossos filhos é nossa. Quem vai prestar contas diante de Deus somos nós, dos nossos filhos, das nossas flechas. Amém?
Então, o Paz Kids e tudo que é feito aqui na igreja é só um suporte. Mas a responsabilidade de ensinar assentados é nossa, andando pelo caminho é nossa. Como é que eu vou ensinar o meu filho a palavra do Senhor andando pelo caminho? Você leva na escola? A pé, de carro, de moto? Vá falando com seu filho. Vá conversando com ele. Vá contando uma história. Vá abrindo curiosidade na vida dele sobre a palavra. Coisas que de repente ele nunca ouviu, que está ouvindo através daquela pessoa que ele mais ama na vida, que é o pai, que é a mãe. Nós precisamos ser as pessoas para os nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, as pessoas que eles mais amam. Como dizia Hannah, quando eu crescer eu vou casar com meu pai. Isso é amor. Isso é você amar além de qualquer outra pessoa. Amigo, por mais querido que seja. Nossos filhos precisam nos amar. E através de nós amar a Deus, amar Jesus, amar o Espírito Santo de Deus, amar a palavra do Senhor. Amém? Uma outra forma, deitando. Quem aqui nunca contou uma historinha? Se você não contou, olha, você fez um trabalho meio rústico com seu filho. Mas para aqueles que ainda não têm filho, irmãos, aproveite. Isso são coisas que eu aprendi ainda quando nós fazíamos encontro de casais. Isso é tão precioso, sabe? Saindo da própria boca da pastora Rebeca, que veio da boca da pastora Catarina, sua mãe, do seu pai, sabe? Coisas que nós precisamos. Se nós queremos famílias fortes, nós precisamos investir tempo na vida dos nossos filhos. Não tem como eu querer um filho que serve ao Senhor se eu nunca tiro um tempo com ele. Nunca tiro um tempo para estar com ele, para abençoar a vida dele, para orar com ele, para reunir. Se você não tem tempo para reunir todos os dias não, todo o tempo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas quando você tiver um tempo que ele chegue com você, mãe, pai, eu preciso conversar com você, você tira aquele tempo para o seu filho. Ele precisa desse investimento. Lembrem, a coisa mais cara que nós temos é o tempo, né? Tem pessoas que têm um tempo tão barato que o tempo é usado tão mal e porcamente. Mas o nosso tempo é uma coisa cara, irmãos. Nós precisamos investir esse tempo na vida dos nossos filhos. Amém? E levantando-se. O levantando-se é acordando de manhã. Ensina ele a falar com Jesus. Ensina ele a colocar o seu dia diante do Senhor. A entregar o seu dia no final da tarde, quando for dormir, à noite. Falar, dizer, pai, obrigado por esse dia, né? De manhã, Senhor, eu te entrego este dia. Eu não conheço os caminhos que tem para mim nesse dia, mas o Senhor já sabe todos os caminhos que eu possa trilhar. Então, ensina para o teu filho a ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Cobra mesmo. Meu filho, você já orou, você já falou com Deus. Por mais singela que seja o tipo de oração dele, não coma antes de você agradecer o alimento que o Senhor nos deu. Foi Deus que colocou no nosso prato, sabe? Dá honra para o Senhor em todos os momentos que você puder. Ele vai crescer, ele não vai esquecer disso. Ele vai dizer, meu pai, minha mãe me ensinaram. E por isso eu faço dessa forma. E eles aprenderam na palavra verdadeiramente. E por isso eu faço dessa forma. E eu vou ensinar para os meus filhos também aquilo que eu aprendi dos meus pais. Amém? Exercer a autoridade que Deus nos dá para administrarmos bem a nossa casa. Só teremos autoridade se andarmos em obediência a Deus e a sua palavra. E assim não permitiremos o mal entrar em nossas casas e alcançar nossa família. E para exercer, irmãos, a autoridade divina. Lembrem, eu falei que a terra nos pertence porque nos foi dada pelo próprio Criador. Para nós exercermos essa autoridade, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque quando eu conheço, eu digo que o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades, aquelas que estavam sobre o meu corpo, sobre o corpo dos meus filhos, corpo do meu esposo, corpo da minha esposa, dos meus pais. Eu vou usar a autoridade que me foi dada para eu orar e repreender todo o mal. E a palavra me dá autoridade em várias partes dela, sobre muitas e todas as áreas que é possível nós termos. Então, nós precisamos, se nós queremos dominar sobre essa terra de forma saudável, fazer que a presença do Senhor seja manifesta em todos os cantos, nós precisamos exercer a autoridade. Amém? Se é na saúde que você precisa dominar sobre a terra, você precisa conhecer a palavra na área da saúde.
principalmente nestes dias que nós estamos vivendo, irmãos, né? Nós estamos às portas de uma nova ameaça, de uma recaída dessa maldita doença. Eu sempre, não falo com orgulho, eu falo com amor, que o Senhor, Ele deu honra para essa igreja, que nós não perdemos nenhum para essa doença maldita, a não ser o irmão, padrasto da irmã que tinha acabado de chegar para estar conosco aqui, né? Veio da comunidade cristã evangélica em Manaus e veio congregar com a gente depois que ele veio para cá. Infelizmente foi alguém que foi perdido para essa maldita doença. Mas, dentre tantas pessoas que se perderam, foram, né, com exceção do irmão, nenhum outro se perdeu dessa casa aqui, porque nós oramos, determinamos cura sobre a vida das pessoas, exercemos essa autoridade que o Senhor nos deu, para que o mal não nos alcance, não alcance aqueles da nossa casa. Assim como Josué fez, e disse que a sua casa serviria ao Senhor, e ele tomou posse com certeza para a vida da sua casa, sobre essa área também de saúde, tanto espiritual quanto saúde física. E ele determinou que seria dessa forma, então nós precisamos fazer também. Tem alguém doente na minha casa, eu vou chamar o pastor está viajando, e agora meu filho vai morrer. Não, irmãos, a autoridade está sobre nós, sobre os sacerdotes do lar. Nós precisamos exercer essa autoridade, ir lá, colocar nossas mãos sobre aquela pessoa que está enferma e dizer: Satanás, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor já levou nossas enfermidades sobre ele, que na cruz do Calvário estavam sobre ele todos os nossos pecados, e você determina mesmo, e aquela pessoa é restaurada na sua saúde. Precisamos, irmãos, colocar isso em prática. Amém? Uma outra área que nós precisamos fazer para que nós estejamos dominando é na área financeira, que isso é uma coisa que qualquer igreja, por menorzinha que seja, ela vai pregar. Nós não pregamos teoria da prosperidade, porque isso nós não acreditamos dessa forma. Nós pregamos que os bens que o Senhor nos dá, como eu já falei várias vezes hoje, são para que nós administremos, sejamos mordomos e vivamos bem. Não é verdade? Mas nós precisamos ter autoridade, mas a nossa autoridade na área financeira, a palavra é muito clara sobre ela. Nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. O nosso dízimo repreende o devorador e as nossas ofertas nos prosperam. Amém? É dessa forma, irmãos. Como diz aquele meme, é porque é e é. Não tem jeito, é dessa forma. Você está olhando para alguém que não prega algo que não acredita. Eu prego exatamente porque eu acredito. Quando nós desafiamos essa igreja a ficar linda do jeito que está, né, tiramos os bancos. Eu acho lindo os bancos também, principalmente para cerimonial. Mas nós precisávamos de mais espaço, então nós precisávamos de cadeira. Então ainda vai caber mais uma fileira de cadeira aqui. Eu creio que se apertar mais um pouquinho e deixar esses corredores mais fininhos, vai caber mais cadeira. Então nós precisamos do máximo de espaço para as pessoas virem e ouvirem a palavra do Senhor. E se você semeou uma dessas cadeiras aqui, 2, 10, é sua semente, você vai colher disso que você plantou. Eu acredito dessa forma, que não há nada que você faça na obra do Senhor, que o abençoado principal não seja você. E se nós desafiamos essa igreja, irmãos, nós saímos na frente. Nós fomos os primeiros a nos comprometer também em doar as cadeiras para cá, para a igreja. Nada que você vê o meu... Se ele faz um desafio de alguma coisa, você pode ter certeza que ele é o primeiro que vai fazer aquilo que ele está desafiando a igreja para fazer. Amém? Porque tem que ser dessa forma. Então, se eu prego sobre dízimo para você, você pode ter certeza que eu sou dizimista. E logo que eu comecei... Você sabe que eu ainda trabalho secularmente, né? Eu ainda sou secretária escolar lá do Maurício Amoy. Muitos aqui me conhecem, alguns estudam ainda por lá, ou têm filhos que estudam lá. Então, irmãos, eu fiz um concurso em 2008. Eu acho que uns 6 meses eu dizimei do líquido. Você sabe o que é dizimar do líquido? É quando você vê todos os descontos e você já vai dizimar só daquilo que sobra lá no teu contra-cheque. E aí, um dia eu fui num culto em Santarém, o pastor Geraldo estava pregando, que nós usufruímos de todos os benefícios do nosso contra-cheque. Mais lá na frente, você vai usufruir de aposentadoria,
né? E tantas outras coisas que tem lá. Então, tudo que é colocado ali, se você honrar o Senhor de todo o teu coração, você vai dizimar daquilo. Então, eu decidi, irmão, não, eu vou dizimar do bruto. E foi a melhor decisão que eu fiz. Eu sei que Satanás, ele quis colocar um pouco de dúvida sobre o meu coração, né? Na época. Que eu decidi num dia dizimar do bruto. No outro dia, meu amor bateu um carro de uma pessoa. E tinha um friso assim do lado. Era um carro meio caro. E nós tivemos que gastar. Na época, era muito dinheiro. Em 2008, 2009. Era uma base de uns R$600 que custou o conserto do carro. Então, era quase meu salário na época. Aí eu falei para Satanás, eu disse assim, Satanás, eu sei que é tu que fizeste isso, porque tu queres que eu não faça aquilo que o Senhor confirmou no meu coração que era para eu fazer, pois eu vou continuar fazendo. Eu vou pagar esse prejuízo junto com o meu amor e eu vou continuar dizimando da forma que o Senhor me desafiou para fazer. Então, irmãos, quando eu vim de Alenquer para cá, sabe, eu já usufruí tanto das bênçãos advindas do meu salário. Eu estava falando ontem para o Adriano, eu não sei como as pessoas elas têm dureza no coração, sabe, para dizimar. Porque eu conheço um Deus tão misericordioso, eu vivo isso todos os dias. Tem meses, irmãos, que eu tenho do meu salário, apesar de eu pagar ainda os empréstimos que nós fizemos para fazer lá em casa, de eu ainda estar pagando esse compromisso, mas eu ainda tenho recurso no final do mês do meu salário. Às vezes é pouco, R$50, R$100 que sobra de um mês para o outro, mas sobra, irmãos. Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele não permite que nós passemos necessidade. A gente precisa colocar no nosso coração que tudo aquilo que o Senhor nos desafia para fazer financeiramente, não é porque Ele quer o nosso dinheiro, é porque Ele quer uma forma de que nós sejamos abençoados através da generosidade do nosso coração. Eu te desafio, se você disser assim, pastora, a senhora está falando mentira, eu te desafio a fazer o que eu estou te orientando a fazer. Pega o envelope lá depois, porque quando você chegar diante do Senhor, você vai ter graça, vai ser derramado graça sobre a sua vida. Eu sou dizimista, Senhor, eu sou ofertante. Nunca, jamais foi tirado o dízimo no Novo Testamento. Se você for lá em Mateus 23, você vai ver. Façam essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, continue dizimando, continue ofertando, sem deixar de fazer boas caridade, né? Amar o próximo, etc, etc, etc. Então, irmãos, se você ainda acha que isso é uma coisa de religioso que quer o seu dinheiro, eu te desafio. Senhor, eu não tenho R$1, mas eu quero ser dizimista. Pega um envelope lá atrás, que eu quero te dizer, se o Deus que supre todas as nossas necessidades não vai operar na tua vida. Porque Ele fez na minha, Ele fez em tantas vidas dos que eu conheço nessa igreja, Ele vai fazer na tua também. Amém? Então nós precisamos ter autoridade na área de finanças. E na hora de você delegar autoridade, de você dizer, eu domino nessa área, porque o Senhor me deu domínio. Você vai ter legalidade para falar, porque você é um dizimista e você obedece a palavra do Senhor. Amém? Aí se você não obedece, você vai ter a misericórdia. Quando a gente obedece, a gente tem a graça. Quando a gente não obedece, a gente clama pela misericórdia do Senhor. Um dia tem, outro mês não tem. Pastor, eu só ganho um salário. Ele vai fazer com que o teu salário seja suficiente para te manter. Porque eu já vivi sem nenhum salário. E o Senhor supria cada uma das nossas necessidades. Amém? Estamos concluindo, irmãos. Existem alguns exemplos da Bíblia de pessoas que não exerceram a boa administração da terra na vida dos seus filhos. Nós temos a triste história de Eli. Quem já ouviu falar de Eli? Ele era um sacerdote que tinha 2 filhos que simplesmente se prostituíam dentro do templo. Quando a pessoa... deixa eu só dar um exemplo bem claro de como acontecia. Vamos supor aqui, né? O pessoal da atmosfera está aqui, separando a oferta. Os filhos de Eli vinham dentro do gasofilaço e puxavam R$100 de dentro. E o Eli não fazia nada. Porque naquela época, quais eram as ofertas trazidas ao templo? Frutas, animais, pão e assim por diante. E simplesmente eles vinham com o garfo dele lá,
pegava o filé de lá, tchum, com o garfo deles e iam embora. Aí a pessoa que estava ofertando dizia assim, não, deixa primeiro eu ofertar ao Senhor, depois eles diziam, pegavam o bravo e iam embora com a carne e iam fazer festa com as prostitutas. Então era esse tipo de pessoas que eram os filhos de Eli. E ele não repreendia seus filhos, ele não corrigia seus filhos. A ponto do Senhor falar com ele, eu vou matar toda a tua descendência no mesmo dia. E no mesmo dia, Ófine e Finéias, o filho de um deles que estava no ventre da mãe, e o próprio Eli, morreram no mesmo dia. Porque, irmãos, quando o Senhor fala conosco, nós precisamos obedecer. E o Senhor já vinha exortando Eli, que aqueles filhos dele precisavam ser corrigidos, e ele não corrigia. Um outro que nós temos é Davi. Davi também era uma pessoa que não era uma boa referência nessa área. Davi, você já ouviu falar de Davi, né, irmãos? Acho que é um dos homens mais, assim, falados na palavra. Quem vai pregar, muitas vezes prega sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe o que é ser segundo o coração de Deus? É aquele que não comete nenhum pecado, verdade? Não, não é verdade. Aquele que é segundo o coração de Deus é aquele que se arrepende, se humilha e se compromete diante do Senhor de não fazer de novo. Esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas na área da criação dos filhos, ele era uma derrota. Ele teve vários filhos, né? Um dos filhos dele estuprou uma das filhas dele, irmãos. Aí o irmão dessa, que não era filho da mesma mulher, foi lá e matou o que tinha estuprado a irmã. O mesmo irmão quis tomar o trono do seu pai. O mesmo irmão foi e dormiu com as mulheres do seu pai em público e fizeram tanta coisa horrorosa, a ponto de ser uma família mesmo destruída. Então, irmãos, nós precisamos sim ser referenciais para a nossa família, não só em uma área, mas em todas as possíveis áreas que a palavra nos exorta, mas sobretudo na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos exercer a autoridade que nos foi dada na vida da nossa família, porque senão vai repercutir na eternidade, sim, mas a omissão que nós fizemos com os nossos filhos vai repercutir. Eu quero que repercuta na sua vida e na minha, os nossos filhos levarem a mensagem que liberta para as outras gerações. Eu não quero que repercuta na eternidade as vozes gritantes dentro do inferno daqueles que nós poderíamos ter orientado para estarem conosco na eternidade. Porque eu não sei se lá no céu a gente vai ter tristeza. Eu creio que não, sabe? Vai ter lembranças tristes. Mas eu penso que enquanto nós estamos aqui, nós temos responsabilidade com a nossa casa. Amém? Para concluir, se quisermos edificar a igreja, nós precisamos ter as nossas famílias fortes e assim administrar bem a terra que o Senhor nos deu por herança. Para nós fazermos isso, para nós dominarmos a terra, nós, povo de Deus, nós precisamos depender de Deus e colocar em prática os seus princípios. Que o nosso Deus nos ajude nessa tão honrosa e nobre responsabilidade. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Tem alguém da sua família aqui hoje? Fique perto. Fique perto dessa pessoa. Se tiver alguém da sua família natural. Se não tiver alguém da sua família natural, seu discipulador, sua discipuladora está aqui, fique perto dela. Se não, tem uma irmã especial, um irmão especial, que você ama muito, fique perto dessa pessoa. Contanto que todos nós estejamos em família. Abraça essa pessoa que está do seu lado, que é seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, sua discipuladora, seu irmão em Cristo. Não fique ninguém sozinho, irmão. Se você vê que tem alguém sozinho, puxa essa pessoa para perto de você. Não deixa ninguém sozinho nessa noite. Nós vamos orar e clamar ao Senhor para que Ele esteja derramando da graça dEle. Nós não queremos somente a misericórdia, mas nós queremos a graça dEle sobre as nossas famílias nessa noite. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus a respeito da sua família.
na noite de hoje. Fale com Deus a respeito daquele seu filho que você tem achado tão difícil ele vir para Jesus. Diga para Jesus que você ama ele sobre todas as coisas e que você quer que o Senhor se importe o tanto que você tem se importado. E que se você ainda não ama o suficiente, que o Senhor derrame do amor no seu coração pela sua família. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui, Pai, um povo que